Olá, eu sou o professor Jorge Cortez, aqui da UFGD, e continuamos com o nosso curso de agricultura de QGIS para agricultura de precisão. Nas aulas passadas nós fizemos o cálculo de calagem, né, por 3 métodos, a partir da análise de solo, com os mapas de VCTC transportando para uma grade fazendo o cálculo, e por fim utilizando a álgebra de mapas, né, fazendo lá, utilizando CTC e UV, e gerando uma malha aqui de recomendação de 40. E aí, por fim, depois calculamos a quantidade de produto a aplicar aqui no NC40, onde a gente utilizou a somatória aqui para ver, né, em função do NC40 REC lá, eu tenho o campo aqui, a quantidade de colagem, onde eu tinha que adquirir 65,81 toneladas para fazer a aplicação de calcário nessa área. Então foi isso, nós fizemos, adicionei todas num grupo aqui para ficar separado. E continuando aqui, uma coisa que nós fazemos após a aplicação do calcário, que eu não comentei, a gente vai fazer os mapas de fósforo e potássio na sequência depois, para dar uma sequência mais natural, a gente faz a gessagem, né? A gessagem ela é calculada em função do teor de argila do solo. Em função disso, na nossa análise de solo aqui, eu não tinha inserido a argila, então eu inseri ela aqui no último coluna aqui, o teor de argila. Então eu posso calcular a partir daqui mesmo, vou habilitar a edição, adicionar um novo campo, quantidade de gesso, é o número decimal real, campos e valores, é a argila vezes 50. Ok. Então eu já tenho aqui a quantidade de gesso, está em quilos aqui por hectare. Então eu já tenho meu resultado aqui de quanto eu tenho que aplicar nessa área aqui, em torno de 1815, 1818 em média aqui. Vou fechar a edição, tá? Salvando. O que eu faço agora? Estou fazendo tudo por IDW para agilizar o processo, mas você pode fazer pelo Saga ou pelo Smart Map e fazer o mapa de recomendação. Lembrando que pela análise de solo ali, igual nós fizemos, não é sempre o mais recomendado a gente fazer, tá? Mas como eu falei, é possível fazer, por isso estamos demonstrando aqui. Então vou pegar o resultado da minha análise de solo, vou pegar a quantidade de gesso aqui na área, adicionar o atributo, pegar a extensão da camada, contorno grade UTM, tamanho do pixel. A gente trabalhou aqui com 40 ou 50, dependendo da forma de projeção, tá? Mas, né, como é o mapa inicial, posso fazer com 10 aqui. Agora, se eu vou considerar que ele é um mapa de aplicação, já vou considerar como 50 ou até 40. Vou mandar ele executar, posso salvar ele no arquivo aqui, salvar no arquivo. Quantidade de gesso, análise de solo, como nós fizemos com a calagem, as 3 maneiras. Salvar, executar, close. Então está aqui meu mapa de aplicação de gesso. Então agora eu tenho que transformar ele para um vetorial. No caso, eu posso utilizar, já mostrei o raster para vetor, é uma opção aqui, não é a mais recomendada. Eu posso utilizar o R2Vect, que é uma outra função que eu tenho aqui no GRESS, ou também o Pixel, que nós vimos na aula anterior. Então, qualquer um. Desses dois últimos, o R2Vect ou o Pixel, ele vai funcionar para o que a gente quer. Então aqui eu vou utilizar então o R2Vect, como ele tem uma camada raster para vetorial, é o QGAS, é a área. O valor aqui vai ser um QG, quantidade de gesso. Eu já vou salvar no arquivo. Ele é um QGAS, só que agora no formato shape. Salvar, executar, close, está aqui. Eu vou fazer agora o processo final, como ele está no vetor, geoprocessamento, recortar, é o QGAS, em função do contorno grade UTM, vou salvar no arquivo QGAS recortado. Salvar, executar, close.
Então tá aqui a quantidade de gesso, duplo clique lá em cima, simbologia graduado em função da quantidade de gesso. Vou utilizar o padrão que a gente utiliza, red, yellow, green. Intervalo igual aqui, só para fazer a apresentação. Vou inverter de novo. Verde eu preciso aplicar menos, tá melhor, nessa lógica aí. Tá? E aqui o vermelho onde eu preciso aplicar mais. Então tá aqui o mapa de gesso, ele é um arquivo shape, é o tipo de arquivo que vai para a máquina. Estou trabalhando tudo em UTM aqui, tá? A transformação final máquina a gente sempre manda o arquivo à máquina em WGS84. Então eu preciso fazer uma transformação final aqui, exportar, salvar feição como. Eu vou salvar com o mesmo nome aqui, ó, recortado. E aí eu venho aqui, ó, e dou só uma modificação aqui no final, como UTM. Salvar, claro, venho aqui e mudo para WGS84. Ok, pronto. A camada foi exportada para WGS84. É esse arquivo que vai para a máquina. Isso. Eu só coloquei o nome errado aqui, tá? Renomear. Renomear é WGS. WGS. Eu tenho que ir lá no meu arquivo e renomear também, porque ele muda só na tela aqui também. Então, se eu der um duplo clique, eu vou ver aqui informação, ó, que ele está em WGS84. Então esse é o arquivo que vai para a máquina. Tá? Então é isso, seria o processo da calagem, da gessagem, a partir da análise solo. Não é o mais recomendado. O mais recomendado a gente faz o mapa de argila e depois calcula em função disso. Então vamos fazer a interpolação do mapa de argila, IDW. Interpolação IDW. Eu vou pegar o meu resultado da análise solo. Vou pegar o mapa de argila. Aqui os dados de argila. Vou utilizar a extensão da camada, contorno grade UTM. Tamanho do pixel, vou fazer o padrão dos outros 10, que nós tínhamos feito. Pode ser 5. Tá? Aqui a gente depois vai transformar ele para uma grade que a máquina consegue aplicar as doses. Eu vou executar, posso salvar no arquivo. Então eu vou salvar ele no arquivo, que ele vai ser o meu mapa de argila. Salvar, executar, close. Então adicionei um mapa aqui ao meu trabalho, que é o mapa de argila, tá? Da minha área aqui. Então aqui com esse mapa, agora eu posso fazer a partir de uma grade ou a partir de um dado raster. Nós podemos utilizar até a grade que nós criamos aqui, que é a grade que nós tínhamos feito lá para que eu coloquei o V e a CTC. Vamos ver aqui a tabela de atributos. Ó, eu utilizei ela como modelo, né? A partir dela eu criei as outras grades aqui. Então nessas daqui eu tenho essa daqui. Eu tenho justamente a CTC, né, e a necessidade de calagem. Então eu posso, a partir dessas também, inserir a minha argila e aí fazer a recomendação. Então o que eu faço? Eu faço uma estatística zonal aqui agora. Deixa eu tirar esses daqui para não confundir. Venho aqui, faço uma estatística zonal. Perdão, aqui na digitação, zonal. Estatísticas zonais. A camada de entrada vai ser a grade VCTC, tá? Que ela é o modelo que nós vamos utilizar. Eu vou transformar a argila. O que vai vir aqui? Argila. Eu quero a média, tá? Lembrando a média. Só a média. Ok. E vou salvar no arquivo aqui. Vou salvar como grade argila. Executar, close. Então nessa grade argila aqui, vou abrir a tabela de atributos. Tá lá, nós temos a argila aqui. Então ela está aqui. O que eu faço agora? Eu tenho a grade argila. Eu venho e vou abrir a tabela de atributos. Vou editar feição, adicionar campo, quantidade de gesso, decimal real,
2 ou 3 casas após a vírgula, campos e valores eu utilizo a minha argila, vezes 50, culturas anuais, vezes 75, culturas perenes, ok. Então tá aqui a quantidade de gesso para aplicar em quilos por hectare. Posso salvar a feição, salvar, tá? Então aqui eu tenho já o meu arquivo no formato de grade shape. Eu faço apenas aqui agora recortar ele, vetor, geoprocessamento, recortar. Vou cortar a grade de argila em função do contorno, criar uma camada temporária, não. Vou utilizar ela no arquivo permanente, lembrando que a gente sempre, eu utilizo, né? Cada um vai adicionar o seu padrão, que foi mais fácil de lembrar. O meu aqui é sempre eu coloco recortado aqui por último, REC, executar, close. Tirei. Tá aqui o meu mapa de argila, simbologia, graduado, quantidade de gesso, perdão, red, yellow, green, intervalo igual. Aqui você pode utilizar intervalo igual, quebras naturais, quebras suaves, tá? Aplicar, ok. Esqueci aqui de inverter o gradiente de cores, só para ficar igual aos outros. Aplicar, ok. Então, onde eu preciso aplicar menos é melhor, onde eu preciso aplicar mais é pior. É mais ou menos essa lógica aqui. Tirar o resultado aqui da análise de solo. Então, esse aqui é o mapa de gesso. Ele já está aqui em shape. Então, ele pode ser utilizado. Lembrar só que transformar ele para WGS 84. Tá? E o último passo aqui, igual nós fizemos para a calagem, raster, calculadora raster. Eu quero o argila vezes 50. Vou salvar o arquivo. Vai ser aqui não vai ser argila, vai ser um QG, quantidade de gesso, salvar. Aqui é só isso, ok. Então tá aqui quantidade de gesso que eu tenho que aplicar na minha área. Então agora eu transformo ele para vetorial, RTVector pixel. Vamos mudar aqui agora, utilizar o pixels para lembrar, com X, né? Pixel raster para polígono. Ele funciona igual o RTVect. Quantidade de gesso, banda 1, aqui vai ser o QG, quantidade de gesso. Vou salvar ele no meu trabalho aqui, quantidade de gesso. Só que eu vou colocar aqui álgebra, AL, lembrar que foi de álgebra, de mapa, raster, salvar, executar, close. Aqui nós esquecemos de fazer um passo aqui, perdão. Eu vou remover esse aqui, remover camada. Nós temos que exportar. Lembra que ele está num pixel de 10. Para a máquina aplicar, tem que aplicar numa grade maior de 50. Então vamos aqui, ó, reprojetar raster, projeção, reprojetar coordenadas, é o QG gesso. Vou utilizar a média, onde não tiver valor é 0, e vou utilizar uma malha de 50. Vamos ver como é que vai ficar 50. Se não der, a gente passa para 40, igual nós fizemos com calagem. Salvar no arquivo, quantidade de gesso 50, executar, close. Aqui funcionou, quantidade de gesso 50. Lembra que esse aqui era 10, agora temos o QG 50. Agora sim, esse agora nós vamos transformar para polígono, pixel, QG 50. Vamos transformar ele para vetor. Salvar no arquivo. Ele é o QGAL 50. Salvar, executar, close. Então tá aqui. E agora que ele está no formato vetorial, geoprocessamento, recortar, QGL 50, recortar em função do contorno da grade, salvar no arquivo, QGAL 50, REC. Salvar, executar, close. Então tá aqui, nós temos agora a aplicação de gesso, tá?
classificando aqui para o red, yellow, green, inverter o gradiente, quebras suaves, classificar, selecionar aqui o arquivo, QG, classificar, aplicar, ok. Então tá aqui a quantidade de gesso, mais uma vez que eu quero aplicar na minha área. Neste cálculo nós utilizamos em função do teor de argila. É possível que, como a gente sabe que essa textura arenosa, que ela está próximo de 36, 37, né? Ela está na classificação do argiloso, mas muito próximo da média, né? De textura média, tá? Muito mais próximo, né? Porque o intervalo é muito grande, né? De 35 a 60% é argiloso e acima de 60% é muito argiloso. Então ele está mais para a textura média. Então teríamos que aplicar aqui em média média seria 1.200 kg, se fosse textura argilosa 2.200 kg. Tá? Nós estamos aplicando aqui em função do teor de argila aproximadamente em torno de 1.800 kg, que está mais ou menos coerente em função dos teores de argila, né? Então é isso pela aula de hoje. Aí na próxima nós continuamos com a aplicação do fósforo e do potássio. Tchau e até lá!